Aleluia! Louvado seja Deus! É verdade isso que cantamos. Nesses dias de desespero, nesses dias de inquietação, o nosso coração é firme e crê em Jesus Cristo como nosso refúgio, como nossa fortaleza, como nossa esperança para vencer os desafios que se colocam diante de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês já devem ter lido a palavra de Deus conforme foi orientado. O Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 24. Nós estamos nesses dias ministrando aos corações sobre um tema muito interessante e muito necessário: reconstruir, recomeçar, refazer. Entendemos que este é um tema prioritário. Na vida, diante de muitas situações, nós nos deparamos com perdas, nos deparamos com fracassos, com derrotas. E muitas vezes, diante dessas situações que a vida nos impõe, o nosso coração ele é assediado por sentimentos como frustração, fracasso, desistência, derrota. Mas nós somos encorajados pela palavra de Deus a reagirmos diante das perdas, diante dos fracassos. A palavra de Deus, ela nos encoraja a crer. E ela nos ensina que no Senhor é possível reconstruir o que foi destruído, é possível recomeçar, é possível refazer. E este texto que nós acabamos de ler, ele vem de encontro ao nosso coração, mais uma vez, com mais um testemunho da palavra do Senhor nesta direção. Nós vamos encontrar aqui a história de alguém que enfrentou muitas perdas. Neste caso, em particular, alguém que enfrentou perdas, alguém que sofreu um severo fracasso, alguém que viveu um momento de muito sofrimento. E neste caso específico, tudo isso aconteceu por causa de escolhas equivocadas, por causa de erros cometidos ao longo da caminhada. Sabe, às vezes nós passamos por situações difíceis, nós passamos por perdas. Às vezes nós também enfrentamos a destruição, o fracasso, e nem sempre é por causa de circunstâncias externas. Às vezes a gente sofre isso devido aos nossos próprios erros. Mas mesmo diante dessas situações, nós vamos encontrar na graça do nosso Deus, no amor do nosso Deus, o caminho para reconstruir, recomeçar e refazer. A palavra de Deus então nos conta a história deste filho mais jovem, que estando na presença do pai, na casa do pai, chega para o pai e pede a parte que lhe era devida da herança. E uma vez tendo-a em suas mãos, ele sai pelo mundo e gasta tudo dissolutamente com prazeres, com tudo aquilo que parecia bem ao seu coração. Só que chega um momento, aquela aparente felicidade, ela se esgota, ela se acaba, e ele passa necessidades. Ele é abandonado por aquelas pessoas que se diziam amigas, mas que na verdade não eram, só estavam com ele quando eram privilegiadas pelos recursos que ele possuía. Ele passa fome, ninguém lhe ajuda. Ele gasta tudo de maneira inadequada. Ele põe a perder tudo aquilo que ele possuía. E o texto diz que ele chega a uma situação tão extrema de derrota, de fracasso, de perda, que ele vai cuidar de porcos, na esperança de se alimentar com a comida que davam para os porcos, mas nem isso ele conseguiu. Ele ficava ali, os porcos comiam, e ele próprio não conseguia se alimentar. E foi naquele momento de fundo do poço, foi naquele momento onde o fracasso se mostrou mais evidente na vida dele, naquele momento onde o sofrimento era a marca da sua vida, ele toma uma atitude. O que ele diz? Ele diz: eu vou me levantar, eu errei, eu vou voltar para a presença do meu pai, para a casa do meu pai. Eu vou dizer para o meu pai para ele me perdoar, para ele me receber de volta. E a Bíblia diz então que ele volta para a casa do seu pai, o pai o recebe e ele reconstrói a sua vida, ele refaz a sua história, ele recomeça a sua caminhada.
há uma lição, ou melhor, há algumas lições nesse texto que eu quero destacar para você, nesse breve tempo que nós temos aqui juntos. A primeira delas é que nessa linda história de um recomeço, nessa linda história de alguém que fracassou, mas que conseguiu dar a volta por cima, nós vamos encontrar, em primeiro lugar, a seguinte lição: para recomeçar, nós precisamos reconhecer os nossos erros. Lucas capítulo 15, versículo 17 diz: caindo em si, disse: errei. Veja, caindo em si, ele reconhece que errou. Ele reconhece que cometeu um erro. E todo o processo de reconstrução, de recomeço na vida dele, parte desse ponto, parte desse momento. O reconhecimento do erro. O reconhecimento de que tomou uma decisão que não deveria ter tomado. O reconhecimento de que afastou-se de quem não deveria ter se afastado. No caso, da presença do Pai. Ele reconhece que errou, que foi contra a vontade do Pai. Ele reconhece que errou porque fez o que não deveria ter feito. Ele reconhece que errou porque seguiu seus instintos. Sabe, nós somos seres imperfeitos. Às vezes erramos. Às vezes fazemos o que não deveríamos ter feito, tomamos atitudes erradas, às vezes nos descuidamos e não ouvimos a voz de Deus. E às vezes, em função de um erro, nós experimentamos o fracasso e a derrota. Mas não precisa terminar assim. O fracasso não tem que ser uma decretação sobre a nossa vida. É possível reconstruir, é possível recomeçar, é possível refazer. Mas para isso, o primeiro passo, segundo esse texto, é reconhecer o erro. Esse jovem reconhece, ele fala: eu errei, vou me voltar para o Pai e vou pedir ao Pai que me perdoe. Se há algum erro, meu irmão, minha irmã, podemos reconhecer diante de Deus o nosso erro. É o primeiro passo para reconstruir, para recomeçar e para refazer. Mas veja que há uma segunda mensagem, há uma segunda lição nesse texto. Além de reconhecer o seu erro e ter nessa atitude o primeiro passo para a sua reconstrução, o texto diz que ele decide mudar de vida. Ele decide sair daquela situação de fracasso, de perda, de derrota. Lucas 15, do versículo 18 ao versículo 20, ele disse: eu me porei a caminho e voltarei para o meu Pai. Olha a atitude, olha a decisão. Eu me levantarei, eu me porei a caminho e eu irei para junto do meu Pai. Vejam, irmãos e irmãs, para reconstruir a vida, para recomeçar, para refazer, esse jovem toma uma decisão. Ele não fica ali chorando com os porcos, dizendo: a minha vida acabou, não há mais esperança para mim, não há mais solução. Não é isso que ele faz, e não é isso que nós devemos fazer também. Pelo contrário, devemos tomar uma decisão como ele tomou. Ele disse: eu me levantarei, me porei a caminho, irei para junto do meu Pai, voltarei para a casa do meu Pai, voltarei para a presença do meu Pai. Ele toma uma decisão de se levantar, uma decisão de reconstruir, de recomeçar, de refazer a sua vida. Nada vai mudar na nossa vida sem uma decisão corajosa. Tome uma decisão corajosa nessa noite. A decisão de recomeçar a sua vida. A decisão de voltar para junto do Pai. A decisão de reconstruir o que foi destruído. A decisão de recomeçar. A decisão de refazer. Mas tome uma decisão. Aquele jovem não ficou ali lamentando as suas perdas. Ele não ficou ali achando que era o fim da vida dele. Ele não ficou ali pensando que não havia mais esperança para ele, mas ele se levanta, ele toma uma decisão, ele diz: eu irei, eu voltarei, eu irei para junto de meu Pai. Tome uma decisão, porque em Cristo você pode reconstruir, você pode recomeçar, você pode refazer. Mas note que há uma terceira lição desse texto, para aqueles que querem reconstruir, recomeçar
e refazer. E a terceira lição é que você precisa entender que o Pai lhe ama. Você precisa entender que o Pai lhe ama. Quando aquele jovem se levanta, ele toma a decisão de ir para o seu pai. Ele diz assim: eu vou dizer para o meu pai: pai, eu errei, eu voltei, mas eu não sou digno de ser teu filho. Me trata como um dos teus trabalhadores. O que ele não havia entendido até aquele momento? Ele não havia entendido, por mais que ele tenha errado, o amor do Pai por ele era um amor incondicional. E quando ele está se aproximando do Pai, ao invés de ele encontrar a condenação do Pai, o castigo do Pai, o Pai abre os braços, o Pai o abraça, e o Pai ali diz: meu filho, que bom que você voltou, você é meu filho. E o Pai lhe dá vestes novas, sandálias novas, um anel no dedo, manda fazer uma festa, porque o erro daquele filho, o afastamento daquele filho jamais mudou o amor que o Pai sente por ele. Meu irmão, minha irmã, para recomeçar, para reconstruir, para refazer, é fundamental que você entenda: o Pai lhe ama. Aleluia! O Pai nos ama, queridos. Nós somos alvos do amor incondicional do nosso Deus. Nós conhecemos e servimos a um Deus tão maravilhoso que não desiste de nos amar. Aquele filho errou. Aquele filho poderia chegar e talvez ser repreendido pelo pai, talvez ser condenado pelo pai. Mas a grande lição que ele aprende, que nós temos que aprender, é que o Pai lhe ama. O Pai o abraça. O Pai não é um pai que olha para você para te acusar pelos seus fracassos. O Pai não é um pai que espera você para castigá-lo. O Pai é um pai que lhe espera de braços abertos para restaurar a tua vida, para restaurar a tua história, para restaurar a tua dignidade e a tua posição. O Pai lhe ama. Aleluia! O Pai lhe ama e quer restaurar a tua vida. O Pai lhe ama e quer restaurar a tua história. O Pai lhe ama e quer lhe dar novas vestes e quer restaurar a tua dignidade. O Pai abraça aquele filho e faz uma grande celebração. E aquele jovem que havia perdido, fracassado, aquele jovem que experimentou as perdas, o sofrimento, o fracasso, agora ele experimenta a restauração, a reconstrução da sua vida e da sua história, como eu e você podemos experimentar nos braços do Pai. Esse é o nosso Deus, um Deus que nos acolhe, e nele nós podemos reconstruir, recomeçar e refazer. Meu irmão, minha irmã, grave no coração as 3 lições desse texto, para que essa experiência seja uma experiência não apenas daquele jovem, mas a sua experiência. Para recomeçar, em primeiro lugar, reconheça os seus erros. Em segundo lugar, tome uma decisão. A decisão de mudar de vida, a decisão de recomeçar. Em terceiro lugar, entenda que o Pai lhe ama. Nunca deixou de te amar. E é nos braços dele, é na presença dele, que você encontrará a restauração da sua vida. Pegue o seu pedido de oração. O meu está aqui. Aquela área, ou aquela palavra, ou aquilo pelo qual nós temos orado para que haja uma reconstrução. E nós vamos orar. Está aí na sua mão? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
lhe apresentamos mais uma vez os nossos pedidos de oração. Aquelas áreas na nossa vida em que entendemos a necessidade de reconstruir, de recomeçar e de refazer. Nesta noite, ó Deus, inspirados pela Tua Palavra, mais uma vez pedimos graça ao Senhor, para que a experiência daquele jovem seja também a nossa experiência. Mesmo diante das perdas, mesmo diante dos fracassos, possamos reconstruir, recomeçar e refazer. Se for necessário, como o texto nos ensina, em primeiro lugar, reconhecendo os nossos erros. Em segundo lugar, tomando uma decisão. E em terceiro lugar, entendendo o quanto o Senhor nos ama. Nós entregamos em Tuas mãos cada pedido de oração, Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos cada nome escrito nesses pedidos de oração, cada palavra escrita nesses pedidos de oração, cada vida, cada pedido de oração representado nesse simbolismo, nessa dinâmica, cada área da nossa vida pela qual nesses dias nós temos clamado por restauração, e em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, oramos para que o Senhor opere milagres, oramos para que cada um possa experimentar e testemunhar na sua vida a graça do Senhor, reconstruindo, refazendo e recomeçando. Assim nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos e irmãs, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Acredito que no final de semana nós já estaremos juntos no templo, cultuando ao Senhor. Então, a princípio, as nossas programações, escola dominical e culto estão mantidas. Salvo o melhor juízo, nós entraremos em contato aqui pelo nosso grupo no WhatsApp. Estejamos em oração por tudo que tem acontecido, estejamos atentos às medidas de prevenção que têm sido amplamente anunciados pelos órgãos de saúde. A você, meu irmão, minha irmã, querido, querida, mais experiente, que tem aí os anos a mais, ancião, anciã, o nosso carinho, a nossa palavra de orientação, mais especial ainda a você. Cuide-se, fique quietinho em casa por uns dias, evite aglomerações, evite estar em contato, porque você precisa cuidar da sua vida, do seu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por compartilhar esse tempo conosco. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça hoje e para sempre. Amém.